Então, gente, começando, dando início à aula, nossa quarta aula de diagnóstico, nós vamos falar sobre patologias da polpa e periápse. É uma aula que tem bastante coisa que vocês vão ver aqui, que vocês vão ver na disciplina de endodontia, só que mais aprofundado. Em endodontia vocês vão olhar mais sobre como fazer o diagnóstico dela, sobre como são os testes clínicos, vão olhar a fundo, claro, o tratamento delas também. Então aqui acaba sendo adiantando um pouco esse assunto para vocês. A aula da próxima semana de terapêutica também é focada nisso, vai ser terapêutica em endodontia, então vocês também vão adiantar algumas coisas para a disciplina de terapêutica. E é um assunto que eu acredito que vocês vão achar interessante, é bem clínico realmente, é coisa que vocês, algumas delas são coisas que vocês vão se deparar com bastante frequência dentro da clínica, então vocês fiquem bem atentos a isso. Tem uma parte dessa aula, vou falar um pouco sobre em relação à histologia, e é algo que vocês já viram também, sobre a histologia da polpa, sobre a formação do dente, estrutural do dente. Isso vocês já viram antes, então vai ser algo bem breve, só para fazer essa introdução de vocês da importância desse tecido pulpar, mas também é sobre o que causa o problema de cicatrização desse dente, o que leva a polpa, que é um tecido que é altamente vascularizado, a ter esse trabalho para se recuperar quando ele sofre um estímulo nocivo. Então, a polpa do dente, ela, quando você estuda sobre ela, sobre o tecido pulpar, você vê que tem uma íntima relação entre a dentina e o esmalte também, mas principalmente a dentina. É tanto que vocês veem elas geralmente como complexo dentina pulpar. Porque esses dois tecidos, eles têm a mesma origem biológica, eles têm uma composição histológica que é parecida em alguns detalhes, algumas nuances dos dois, mas principalmente a funcionalidade deles é intimamente relacionada. A função da dentina, uma das funções da dentina é proteger a proteção do tecido pulpar, enquanto a polpa ela vai nutrir a dentina. Então, um dano que você tem no tecido pulpar vai ter influência no tecido dentinário, e também um dano no tecido dentinário ele vai ter uma influência no tecido pulpar. Então, você acaba tendo, quando você vai tratar algum problema, principalmente algum problema na dentina, você sempre pensa no que aquele tipo de tratamento vai levar à polpa. Quais são as consequências daquele tratamento no tecido pulpar. Principalmente não sei se vocês já viram materiais dentários, mas se não, vocês vão ver e vão ver em dentística, na etapa de proteção, tem a etapa de proteção ao complexo dentina pulpar, que são justamente materiais que você usa na fase restauradora, que você usa na dentina para proteger a polpa. Quando você tem uma restauração que é muito, que acaba o preparo sendo muito profundo, você tem que colocar produtos ali, tem que colocar materiais ali que funcionem para segurar aquele arcabouço da dentina, mas principalmente para impedir que qualquer dano ali seja levado até o tecido pulpar. Então vocês têm que levar em conta que tem essa intimidade, essa relação, sempre tem essa relação com a dentina e com a polpa. Inclusive, algumas coisas que vocês vão ver aqui são danos que se iniciam na polpa, mas acaba que
o problema, acaba que as consequências vocês vão ver na dentina. E vice-versa também. E o que é esse tecido pulpar? Ele é um tecido conjuntivo que é altamente diferenciado, ricamente nervado e vascularizado. O que isso significa para nós? Ricamente nervado significa que é um tecido que a dor ali, uma dor originária na região, um dor ali originário na polpa, ele vai causar dor ao paciente, que é uma área ricamente nervada. E ele ser vascularizado deveria significar que é um tecido que ele vai se recuperar facilmente. O tecido que é vascularizado, ele tem uma maior capacidade de recuperação. Porém, apesar do tecido pulpar ter essa capacidade de recuperação e realmente em algumas situações ele se recupera, como vocês vão ver em pulpite reversível, ele acaba... É paradoxal isso aí, porque ele também era para se proteger, mas os mecanismos de proteção dele faz com que acabe levando a necrose dessa polpa. Então, algo que seria, por exemplo, um corte no tecido epitelial, as etapas de cicatrização desse corte do tecido epitelial, essas mesmas etapas no tecido pulpar acabam levando à necrose dele. Porque apesar de ser ricamente vascularizado, ele é contido. Ele está contido ali naquele pequeno espaço de dentina, naquele pequeno arcabouço, e isso faz com que a polpa sofra mais. Ela tenha mais dificuldade de se recuperar. Que o mecanismo que seria de recuperação acabe causando a necrose. Por essa rigidez das paredes, certo? E também porque é um ambiente perfeito para proliferação microbiana, né? Justamente por ser altamente vascularizado. Acaba sendo que seria algo para recuperação e ele facilita a proliferação. Ele também é responsável pela vitalidade do dente, logo um dano à polpa leva à necrose, à morte do dente. É altamente sensitivo e defensivo e nutritivo, que justamente algum dano na polpa faz com que o paciente ele sinta bastante dor. E ele é responsável pela produção da dentina, que vocês vão ver que tem consequência em alguns danos que vocês observam nesse tecido, sendo que o estímulo foi pulpar, certo? E quais são esses tipos de estímulos nocivos que essa polpa pode sofrer e que pode levar a esse dano? Então, o primeiro deles é um dano mecânico. O dano mecânico, ele pode ser, por exemplo, o que a gente viu semana aula passada sobre agressão, abrasão. Ali são exemplos de danos mecânicos que a polpa pode sofrer. Iatrogenias, são o quê? São erros durante o próprio atendimento odontológico, durante o próprio tratamento odontológico. Pode levar a trauma à polpa também. Por exemplo, quando estiver fazendo o preparo da restaurador, você pode causar um dano mecânico à polpa também. Então, essa aqui é a heterogenia, quer dizer que é um dano que é causado pelo próprio profissional durante o tratamento. Traumas também, traumas dentários, eles podem levar danos mecânicos à polpa, e esses traumas dentários fazem com que a polpa possa ir à necrose, sem que haja nenhuma infecção bacteriana. Então, apesar da infecção bacteriana ser algo que é mais comum, nem sempre é ela que causa a necrose. Um trauma dental ele pode causar também. Lesão térmica é algo que vocês têm que estar bem atentos em relação à lesão térmica em um detalhe. Na caneta de vocês. A caneta que vocês usam para fazer um preparo, se ela não tiver bem uma irrigação boa, vai esquentar ali a dentina naquele lugar, e você, no ato de fazer o preparo, se você não tiver irrigação, você pode levar a necrose da polpa no processo. Pode levar um dano à dentina, pode levar a necrose da polpa, então fiquem bem atentos a isso quando estiver usando a caneta, de olhar se ela está bem irrigada, porque a caneta é algo que de vez em quando essa irrigação dá problema, um entope.
Então, olhem isso, vocês testem a caneta de vocês regularmente para ver se ela está ok. Vocês não esqueçam de quando estiverem lá na cadeira, vocês sempre olharem se tem água ali embaixo. Trocar essa água quando tiver pouco, para vocês, durante o atendimento, vocês não tiverem que parar para ir trocar. Então, fiquem atentos a isso, porque às vezes um procedimento simples, um preparo, vocês podem levar o dano nessa polpa, às vezes até a necrose dele. E é algo que é causado por vocês, né? Restaurações metálicas extensas também, elas podem causar lesões térmicas, mas na boa parte do tempo essas lesões térmicas causadas por restaurações grandes, elas são reversíveis. Elas podem ser reversíveis, são pulpites reversíveis, que vocês vão ver daqui a pouco. Polimentos dentários também, na hora de você polir uma restauração, se você não tiver cuidado, você pode esquentar aquela área e levar uma lesão térmica naquele dente. Então, sempre ter cuidado para usar pastas de polimento para diminuir essa lesão ou evitar essa lesão. Irrigar, a irrigação constante e também usar as pastas. Outra coisa também que causa lesão térmica. Alguns materiais. Alguns materiais eles podem levar à lesão térmica dessa polpa. Materiais que você usa para o complexo dentina pulpar mesmo. Então, é algo que vocês têm que ter cuidado. Durante as reações térmicas desse material, se for uma cavidade muito profunda, tem alguns materiais que você acaba não utilizando ali, certo? Mesma coisa em relação à irritação química também, que ela também tem alguns materiais que podem levar à irritação química da polpa, e você tem que ter cuidado. Alguns tipos de materiais que não se usam em cavidade muito profunda. Vocês vão ver isso na aula de complexo dentino pulpar de proteção, que tem uma escolha de material para cada profundidade. Até porque quando vocês observam a dentina, vocês já viram isso, mas só para relembrarem que próximo à polpa, os túbulos dentinários eles são mais amplos, o diâmetro é maior. Então, quanto mais próximo da polpa, quanto mais profunda a cavidade, mais o que você colocar ali vai tornar aquele lugar, aquela dentina mais permeável, né, perto da polpa. Então, quanto mais profunda a cavidade, o que você colocar ali vai causar danos à polpa mais facilmente. Então, vocês observem bem em relação a profundidades, em que vocês utilizarem em cada profundidade de preparo, certo? E outra coisa que dá irritação química, algo que vocês viram semana passada também, vocês viram aula passada também, que foi erosão. Erosão é causada por ácido, às vezes alimentos ácidos, às vezes ácido interno também, ácido estomacal. Então, a erosão é um exemplo de uma pessoa que ela tem erosão dentária, pode causar um dano químico à polpa, que está perdendo tecido ali, está perdendo dentina e esmalte, a polpa fica mais vulnerável e aquele ácido ele pode causar uma lesão química no tecido pulpar, certo? E efeitos bacterianos, que é o mais comum de acontecer, que são lesões de cárie. Às vezes, outra coisa que pode causar é o que a gente falou na aula de terapêutica, que foi quando tem uma doença periodontal, que há uma perda óssea ali, geralmente é uma perda vertical, que as bactérias de origem periodontal podem acabar indo até a polpa, ali pelos canais, tanto o canal pelo periápice, se tiver uma perda vertical muito severa, como também canais secundários. Então, você pode ter uma lesão pulpar ali através da entrada de micro-organismos nos canais secundários devido a uma periodontite que levou a uma perda óssea, ali tem aqueles patógenos ali naquela área. Então, nem sempre esse efeito bacteriano, nem sempre essa lesão bacteriana é causada por cárie. Às vezes também ela pode ser de origem periodontal, certo? É importante vocês verem esses estímulos para evitar, tanto você evitar que vocês veem que alguns são causados por vocês, causados pelo próprio profissional, então para vocês acharem meios de evitar que isso aconteça, e também para o próprio tratamento, o que difere às vezes de uma necrose, o tratamento da necrose, o tratamento de uma pulpite irreversível, ela tem algumas diferenças. E isso leva a gente à nossa primeira patologia de pulpa periápice, que é a pulpite. Quando vocês estiverem vendo endodontia, vocês vão ver que
Tem uma classificação mais a fundo de pulpite, que tem alguns outros tipos que vocês vão ver que elas acabam entrando em subtipos, em subtópicos, mas para a gente aqui na hepatologia, essas três são as mais importantes, que é a pulpite reversível, a irreversível e a crônica hiperplásica. E são as mais comuns de você encontrar. O que difere esses subtipos é mais um caso de classificação em endo, que vocês vão ver. Mas essas são as mais importantes. E o que difere as três? Primeiro de tudo, a gente vai para a pulpite reversível. A pulpite reversível é aquele exemplo que eu dei que a polpa tem a capacidade de se recuperar. Justamente por esse tecido altamente vascularizado, às vezes, se você remover um estímulo que está causando dano, a polpa se recupera e o tratamento é aquele, remoção do estímulo. Remove o estímulo, pronto. Ele cuida de si mesmo. E a pulpite reversível, ela apresenta esse dano pulpar, que ele, quando remove esse dano, fica ok ali no local. E para falar sobre isso, eu tenho que falar para vocês também, para falar sobre pulpite reversível, irreversível e hiperplásica, eu tenho que falar um pouco para vocês sobre os testes que a gente faz para descobrir os testes que a gente faz para poder diferenciar as três, né? Eu até anotei aqui uma forma mais simples que eu tinha. Pronto. Geralmente, em endo, para você ver danos endodônticos, para você ver a necessidade do paciente de fazer um tratamento endodôntico, para você diagnosticar patologias endodônticas, vocês têm 4 tipos de testes clínicos, além do radiográfico, né? Mas, primeiro de tudo, antes de fazer o radiográfico, você tem esses testes. Tem o teste de sensibilidade ao frio, tem ao calor, tem o teste de palpação e de percussão. O de frio, ele é um dos mais comuns que vocês usam. E geralmente é assim, você tem um tipo de ar refrigerante que vocês usam, que ele é 50 graus negativos, vocês têm na clínica, tem várias marcas diferentes, mas ele é usado especificamente para fazer teste de frio e endo. E como é que você faz isso? Você isola aquela área, um rolete de algodão, por exemplo, isola o máximo possível aquela área daquele dente que você quer olhar. E você sempre olha em 2 dentes. Você olha o dente que você está desconfiando que é o problema, e você também vai olhar o dente oposto, da arcada oposta a ele também. Às vezes acontece que quando o paciente está sentindo dor, ele não consegue diferenciar direito de onde é aquela dor, e também para você ver se a reação que ele está tendo é uma reação que é só naquele dente ou uma reação do paciente a nos outros dentes também. Então você nunca faz só no dente que é o problema, você faz no dente do arco oposto também. E você isola essa área, pega uma pinça clínica, pega uma bolinha de algodão bem pequena, enrola essa bolinha de algodão, passa o ar refrigerante ali naquela bolinha e imediatamente encosta aquela bolinha na coroa do dente, certo? E dependendo do que acontecer, do tipo de reação que o paciente tem, você vai conseguir ter uma ideia mais ou menos, desconfiar de qual é o problema dele naquela polpa. E na pulpite reversível, se for pulpite reversível, quando ele faz esse teste de frio, é o teste que você escolhe nessa situação, o paciente vai sentir uma dor assim que ele vai ao céu e retorna ali. Falta chutar você na cadeira. Só que ela é muito rápida. Ele sente essa dor, você tira o estímulo, para imediatamente. Então é uma dor que ela é muito intensa, mas é provocada e cessa imediatamente quando você remove o estímulo. Você tira, o paciente já sente aquele alívio, certo? E o próprio paciente vai dizer para você que ele vai sentir essa dor apenas em algumas situações. Não é a dor que ele vai sentir constantemente. É uma dor que ele vai sentir quando ele vai, às vezes, quando ele está se alimentando, quando ele está bebendo água. E ela se diferencia, por exemplo, de uma sensibilidade, que é uma dor que ela é muito mais intensa do que uma sensibilidade dentária. É uma dor que vai dar aquela pontada lá no fundo, mas ela passa. E quando você faz esse teste de frio, você vai ver essa diferença. Porque ela é muito intensa para ser uma dor causada por sensibilidade, certo? Então, a resposta ao teste de vitalidade pulpar, ao frio, é positivo, o dente está vivo. O paciente não sentiu, então o dente está vivo. Só que a dor é intensa, é rápida e passageira, certo?
Se você encostar no outro dente oposto, o dente que está normal, sem problema, o paciente vai sentir dor, só que uma dor mais leve também vai sumir. É algo incômodo que ele sente quando você encosta no dente que está sem problema nenhum, certo? Aí o que acontece? Depois que você faz o teste, que você vê esse tipo de reação, você pode fazer a imagem radiográfica nele para confirmar. Geralmente não dá nada, é uma imagem radiográfica que está normal ali. Mas você observa nesse dente, tem uma restauração. A maioria das vezes tem uma restauração que é muito próxima à polpa, mas não atingiu a ela. Às vezes tem uma cárie, uma lesão de cárie que está próxima ali a um cordão pulpar, mas não atingiu ainda a polpa. Então, são exemplos de danos nocivos que estão acontecendo ali, só que são danos que você pode reverter. Você pode trocar aquela restauração, você pode remover aquele tecido cariado e colocar uma proteção pulpar ali naquele dente, e a polpa vai voltar ao normal. Se for um trauma dental, um dente que está com toque prematuro, que também pode levar essa pulpite, você consegue reverter isso também, seja por tratamento ortodôntico, ou às vezes em algo que você pode fazer mais rápido, um desgaste dentário para impedir esse toque prematuro, pode fazer. Então, são todos os estímulos que você pode remover ali quando você remove o dente. Professora, Oi. me tire uma dúvida rapidinho. Sobre o tratamento terapêutico, no caso de Certo. pulpite, seja reversível ou irreversível. Por exemplo, eu tenho um paciente que está em casa e não pode ser atendido agora pelo dentista. É correto passar um anti-inflamatório ou um analgésico? Você pode passar um que sirva com os dois, certo? Geralmente passa um analgésico, mas, por exemplo, se você prescrever ibuprofeno, ele tem um efeito anti-inflamatório e tem um efeito analgésico, certo? Você pode prescrever os dois. Mas esse caso de pulpite reversível, analgésico ele resolve. Porque ele não passa que ele não tá com inflamação ali. Então, analgésico resolve. Mas assim, eu prefiro prescrever um que tem um efeito dos dois. No caso do ibuprofeno. O ibuprofeno, ele é muito... ele é muito bom para dar esse alívio ao paciente, certo? Então, a escolha dele, se você está na dúvida entre o analgésico e o anti-inflamatório, você prescreve um que tenha as duas funções. Mas aqui, o analgésico, ele funciona. Só que enquanto não remover essa causa, isso acaba se tornando apenas paliativo, né? E vocês vão ver que no caso de uma pulpite irreversível, não tem analgésico ali que resolva. Não tem analgésico anti-inflamatório que resolva, certo? Pulpite reversível, o medicamento, geralmente, ele dá um efeito rápido de alívio, mas logo passa. Mas essa aqui dá. Essa aqui dá para dar um alívio. O que eu ia falar aqui? O tratamento da pulpite reversível é a remoção do estímulo, você remove esse problema e aí a polpa, ela por si só, ela se recupera, certo? Já nessa danada aqui da pulpite irreversível, você não tem tratamento diferente. Para tratamento geralmente é biopulpectomia. É um dente que está vivo, mas o dano da polpa é tão extenso que ele não tem como se recuperar, não possibilita a recuperação. E é um paciente que vai chegar para você dizendo que ele está sentindo uma dor constante. É uma dor que piora quando ele deita, porque quando o paciente está em decúbito, quando ele deita, que ele abaixa a cabeça, ali a pressão, aumento da pressão encefálica naquele paciente, e acarreta um aumento da pressão dentro da câmara pulpar. Então, geralmente, o paciente que ele está com a pulpite reversível, que ele está sofrendo por algum abscesso agudo ali em algum dente, quando ele deita, essa dor piora. E você vai perguntar a esse paciente, quando você deita, piora a dor? Porque é um dos sinais clínicos de uma pulpite reversível de um abscesso, certo? No caso da pulpite reversível, não tem isso. Na irreversível tem. Quando ele deita, piora. E é uma dor que ocorre mesmo sem estímulo nenhum, do nada começa a doer, é contínua, é intermitente. Às vezes o paciente ele não sabe dizer para você qual o dente que está doendo, porque está doendo ali toda a arcada dele, todo lado do rosto. Então, ele não consegue apontar um dente para você. Às vezes ele aponta o dente que está errado também. Então, você tem que ter esse cuidado a mais durante o diagnóstico. Geralmente você olha ali um dente que você desconfia que tenha com dano maior, tá com uma lesão de cárie maior, tem alguma fratura, tem alguma restauração muito extensa, você desconfia daquele dente que está com
com aquele sinal clínico que você pode atribuir a um dano, que possa causar um dano na polpa. Mas o paciente em si, ele não consegue ter certeza de qual dente que está doendo. E aqui, você usa geralmente o teste de calor, que eu vou explicar agora, porque o teste de frio, às vezes, ele causa um alívio. Quando você faz o teste de frio, o paciente, a dor dele acaba passando. Então, o teste que às vezes tem uma falha ali, você não tem como ter certeza do resultado. Já o teste do calor, ele vai sentir uma dor intensa e que vai demorar muito a passar quando você faz. E esse teste do calor você também isola, só que ao invés do ar refrigerado, você usa um bastão de gutta-percha. Ele não é como aquela gutta-percha fininha que vocês viram, foi botado lá no grupo, que é usada para tratamento de fístula. Não, ela é um bastãozinho de gutta-percha que geralmente é usado em clínica infantil. Infantil a gente usa esse bastão de gutta-percha para tampar ali a entrada do canal quando você termina o tratamento e coloca a medicação. Então é esse bastãozinho de gutta-percha, você esquenta ele derrete, ele fica derretido, aí você encosta naquele dente. Porque o gutta-percha, ele derrete, mas facilmente ele sai, ele desgruda, ele não fica grudado ali. Então você esquenta, você encosta ali e você vai observar a reação do paciente. Se for uma pulpite reversível, geralmente é uma dor muito, muito intensa, ela vai demorar muito a passar. Vai ficar doendo ali, vai ficar pulsando ali por um tempo, certo? E você faz o teste radiográfico também. E o teste radiográfico desse pode apresentar, às vezes, normal, exceto pelo dano, né? Pela Professor, grande exposição. Oi. nesse caso aí, tem exposição de polpa, no caso? A polpa já está atingida. Já está atingida. Entendi. Se tiver uma exposição de polpa, assim, uma exposição de você ver a polpa, geralmente ele está necrosado e o paciente não está sentindo mais nada ali, entendeu? Nesse caso aqui, a polpa está atingida e justamente essa dor é porque está fechado. Se quando está exposto, geralmente o dente já está necrosado e o paciente ele não vai sentir nada. Aqui geralmente está com dano, mas está fechado ali o dente por essa pressão interna da polpa que causa a dor. Essa foto aqui que eu coloquei é a foto de uma etapa do tratamento. Eu coloquei porque vocês estão vendo aqui o sangue. Geralmente, polpa sangrando, você encontra em biopectomia. O dente ele ainda está vivo. Ele está vivo, mas ele não tem mais capacidade de recuperação. Por isso que é chamado de biopectomia. E é o tratamento para pulpite irreversível. E difere de uma necrose, que no tratamento lá já é necropulpectomia. A diferença entre os dois? E se não? São as mesmas etapas, é o mesmo tratamento endodôntico. A diferença é que, às vezes, você divide, geralmente tratamentos você divide em sessões. Raramente você consegue iniciar e terminar uma sessão ali no tratamento endodôntico. Tem que dividir para colocar medicação, principalmente se o paciente vem com dor. E na biopectomia, há o sangramento ainda para considerar. Então, geralmente o profissional ele divide, porque quando ele faz essa abertura, esse dente está sangrando, então ele coloca uma medicação intracanal para poder esse sangramento parar e ele continuar o tratamento em outra sessão. A diferença é essa. São o número de sessões de uma bio e de uma necropulpectomia, certo? Mas o tratamento em si é o mesmo. Sendo que bio é para um dente que está vivo e necro é um dente que já está necrosado. O nome já diz tudo. A imagem radiográfica da pulpite reversível, você pode encontrar uma radiografia normal, que não tem problema nenhum, fora o dano, que você vai ver ali, a cárie, geralmente a restauração. E você pode encontrar também a situação de você ver um leve espessamento do ligamento ali na região periapical. Às vezes você pode encontrar essa situação também. O ligamento está um pouquinho espesso. E a pulpite crônica hiperplásica é algo que você já deve ter ouvido como pólipo pulpar. De que já foi a algum posto de saúde para ver um atendimento, é muito encontrado em criança, porque são reações de dentes jovens. O primeiro molar, quando ele era opcional, é um dente que a polpa é altamente reativa, então é algo que você encontra mais em dentes que são jovens, por isso mais facilmente você vai encontrar na clínica infantil, por exemplo. E ali ele resulta de uma inflamação crônica naquele dente, e a polpa, ela tentando se recuperar, ela produz uma granulação hiperplásica, e isso que vocês estão vendo, isso aqui vermelho, isso aqui, esse tecido, é o tecido pulpar. O dente ele está sem a parte de cima dele aqui, ele está sem a dentina superior, e isso é a polpa que estuiu.
Ela extraiu para fora da câmara pulpar, para qualquer abertura que tem ali, uma abertura causada por trauma, ali uma abertura do tecido, por a perda de tecido dental por cárie, a polpa vai tentar sair ali, e ela vai sair como esse tecido de granulação hiperplástica, algo que é endurecido. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a polpa, e é o que chamam de pólipo pulpar, justamente porque são elevações. É assintomático. Isso ele não está sentindo dor aí, ele só vai sentir algum desconforto quando ele morder em cima desse dente. Ele vai morder em cima desse pólipo, o paciente sente um desconforto ali, sangra, sangra o toque, porque a polpa não é vascularizada, então vai sangrar. Mas dor em si, como a pulpite reversível, não, ele não vai sentir. Certo? Mas acaba que, clinicamente, para você fazer um diagnóstico de pulpite crônica hiperplásica, é mais fácil, porque tem essa característica. O pólipo é uma característica dele. Vai chegar já nessa situação para você. E o que é que faz aí? Qual a situação? É um dente que também não pode ser mais salvo. É um dente que ele já está necrosado, ele já está morto. Professora, aí é a extração, né? Não, você pode fazer uma necropulpectomia, certo? Dá para você fazer o tratamento endodôntico se tiver um dano muito extenso, fazer um pino e colocar ali uma coroa em cima. Às vezes o dano não está tão extenso como você está vendo aí. Realmente é porque a polpa saiu e cobre o dente. Quando você remove esse tecido pulpar, você vê que o dano não é tão grande ao tecido ali, a dentina, ao esmalte. Então, na maioria das vezes, você consegue fazer. Essa estrutura do dente, a possibilidade de receber um núcleo, uma coroa, ou até mesmo ser restaurado com um pino de fibra de vidro? Fica, ele dá, às vezes, assim, essa foto é um caso extremo de perda dentária, mas até aí dá para você fazer isso. Dá para fazer um canal, colocar um pino, colocar um núcleo e fazer uma coroa no dente, certo? Nem sempre é a ESO, não. A ESO é apenas com um dano, realmente você vê que não dá para fazer nada em relação a esse dente, não dá para fazer nada em relação ao tecido, tem pouco tecido, o ápice, às vezes, do dente ele não se formou totalmente, aí tem reabsorção, aí nesse caso você vai para ESO. Mas a maioria das vezes é necropectomia mesmo. O polpa está morta, você faz o tratamento endodôntico dele. Professor, Oi. serviço público, uma situação dessa daí, acho que eles fazem extração, ou consegue fazer o tratamento completo. Dá para fazer, dá sim, viu? Tá? Dá para fazer, dá. É porque você, olhando, realmente é algo que assusta. Quando você vê, quando chega a situação, parece que é bem pior do que ele é. Mas quando você remove esse pólipo que está fazendo o tratamento, você vê que não. É um tratamento de canal. Só que, geralmente, dentro no posto de saúde, né, você faz o tratamento inicial e ele é terminado indo, o canal é feito no céu, né? Então, você encaminha esse paciente. O que pode acontecer é, se ele demorar a ser atendido ali, é um encaminhamento, ele acaba perdendo esse dente, em termos de serviço público, né? Mas, assim, pelo dano, por ele ser algo que é muito difícil de tratar, não. Não é tão complicado. Aí vai depender do recurso que tem dentro do seu posto de saúde, vai depender dessa demora do encaminhamento, para ver se vai dar certo ou não o sucesso do tratamento. E às vezes acontece do paciente não querer, né? Tanto em serviço público como em serviço particular, vocês vão ver que o paciente ele não quer fazer o canal. É por isso que eu perguntei, viu, professor? Porque, assim, às vezes você vai fazer um canal, aí se você for fazer aí uma coroa, aí é fila de espera no serviço público, e muitas vezes eu acho que o paciente diz, não, pode fazer extração. Acontece muito. Mas isso não, tem esse problema do serviço público, dessa demora, mas no particular vocês vão ver que tem muita gente que ele tem a condição de fazer o canal, mas não quer. Porque já vem com isso na cabeça que canal dói. Às vezes nunca fez na vida, mas alguém disse que canal dói, a pessoa não quer. E não tem quem convença. Conversa, explica, não tem quem convença. É tipo um trauma, o pessoal já tem tipo um medo de canal, ficar doendo e tal. Daqui que a gente explica que vai tipo matar o dente e ficar lá só, mas não entra na cabeça não. O pessoal diz que é A pessoa já vem na cabeça que vai doer e pronto. Às vezes o dente está morto, você não vai sentir nada. Quando o dente está necrosado, o paciente não sente nada durante o tratamento. Mas já vem. A perca dentária eu acho que é bem pior. Eu tô com um caso desse,
agora, meu mesmo, de uma paciente que ela não quer fazer o tratamento de canal de jeito nenhum. Aí o que faz na situação? Algo meu e algo que eu acho que deveria todos fazerem, eu escrevo um termo e peço para o paciente assinar, que foi proposto o tratamento endodôntico, porque é um dente que pode ser salvo. Foi proposto, mas o paciente escolheu fazer a endodontia e peço para assinar, porque eu tenho esse resguardo, né? Até legalmente eu tenho esse resguardo. Então, é algo que eu proponho a vocês fazerem, principalmente em particular, de vocês terem isso em mente, de você fazer esse termo. É algo que vocês vão fazer na clínica, também na clínica bastante, isso é obrigatório vocês fazerem esse termo, mas quando saírem também. É algo que eu peguei durante a faculdade e nunca saiu de mim. E já me ajudou muito esses termos. Certo? Então, o tratamento aqui é necropectomia ou exodontia, dependendo da situação. Isso são as 3 pupites que a gente vai discutir, a reversível, a irreversível e a hiperplásica. Às vezes, na endodontia, vocês vão ver que eles dividem algum tipo de necrose, na parte de necrose pulpar, em pulpite ulcerativa, dependendo de como está a situação da polpa quando ocorre essa pulpite. Mas não é algo que é importante aqui na parte de patologia. É o que vocês vão ver realmente na endodontia, que vai separar melhor esses subtópicos, certo? Esses acabam sendo os 3 grandes grupos. E apenas lembre que na pulpite reversível e não reversível o dente está vivo, e na pulpite crônica hiperplásica ele já está necrosado, já está morto. E as condições de dentina? As condições de dentina é aquele exemplo que eu dei de um dano ali que está afetando a polpa, mas que a consequência você vê na formação de tecido dentinário. A dentina primária, ela é aquela dentina que é formada até a raiz dentária estar completa. Aquela dentina que ela é fisiológica, ela é desde a formação dentária, e quando termina de fechar, quando fecha o ápice do dente, é quando ela parece ser formada. Essa é a dentina primária. Já a secundária, ela também é uma dentina que é fisiológica, também é uma dentina, mais diferente da primária, é uma dentina que vai ser formada ao longo da vida. Enquanto aquele dente estiver na boca, você vai estar formando dentina secundária. Isso é importante você saber, porque à medida que essa dentina secundária vai se formando, ela vai causando a diminuição do tamanho da câmara pulpar, né? Então, em dentes que são mais velhos, em dentes de pessoas mais velhas, mesmo que não tenha algum trauma severo, a câmara pulpar deles vai ser menor. A constrição do canal radicular dele vai ser maior, vai ser um canal mais constrito. Um dente que você vai ter mais trabalho quando estiver fazendo tratamento endodôntico. É um dente que visivelmente ele é mais amarelado por essa formação de dentina secundária, certo? Então, vocês considerem isso quando forem fazer tratamento endodôntico de pessoas mais velhas. E quando tem um dano, quando tem um contato prematuro, quando o paciente tem, por exemplo, sofre de atrição, quando o paciente ele tem bruxismo, apertamento, ele tem uma produção de dentina secundária maior. Então, acaba sendo um dente que ele tem pode ter risco de ter obliteração da câmara pulpar, certo? Como vocês viram também a parte de dentinogênese, que tem a obliteração total ali, às vezes, da câmara pulpar e do canal, justamente por danos, aquela dentina remanescente, aquela dentina defeituosa que vem, ela para proteger aquele dente, acelera a produção e causa obliteração ali da câmara pulpar e da raiz do dente. Então, é um mecanismo de proteção, é tentando se proteger que acaba causando isso. E a dentina secundária, tem alguns trabalhos que eu vi recentemente que eles viram essa relação entre a formação de dentina secundária e a oclusão, a mastigação. Que tem dentes que estão fora de oclusão, dentes que não têm um antagonista, eles têm uma formação de dentina secundária menor do que um dente que ele tem contato com o antagonista. Então, é causada por trauma, né? Por trauma oclusal. Só que sempre vai ser formada fisiologicamente e não é algo que cause dano realmente. Já a dentina terciária, ela é uma resposta realmente ao dano. Diferente da secundária, ela não é fisiológica, ela é considerada uma dentina patológica. E ela é uma resposta também ao trauma, só que é um trauma mais severo do que esse trauma que supostamente, né, segundo esses estudos, vem fazendo a formação de dentina secundária.
E a dentina terciária, ela se divide. Ela tem dois tipos. Ela tem aquela dentina reacional e tem a reparadora. A reacional, ela não é tão diferente estruturalmente de uma dentina secundária. E é aquela dentina que é formada quando você tem um trauma de leve a moderado, que é constante, um toque prematuro ali naquele dente, uma atrição mais severa, que é um trauma que ele é suave ou moderado, mas ele é constante. Então, esses odontoblastos, que são remanescentes ainda quando formaram a dentina primária, que eles formaram e estão ali ainda, eles começam a formar essa dentina reacional. Os mesmos odontoblastos que formam a dentina secundária também, eles formam esse tipo de dentina reacional. E vocês lembram que são agressões que são mais leves, e é uma tentativa também realmente de proteção, essa dentina reacional. Justamente, o dente forma essa dentina para tentar evitar, ele formaria uma última camada de proteção para tentar evitar que esse dano chegue até a polpa. Então, ele diminui a câmara pulpar, mas tentando formar um escudo naquela polpa. O que acontece quando esse dano aumenta, quando ele fica mais intenso? Quando esse dano fica mais intenso, esses odontoblastos morrem, leva à morte deles. Então, são formados novos odontoblastos, só que esses odontoblastos, eles são pouco diferenciados e ele forma outro tipo de dentina, que é a reparadora. Essa dentina reparadora é a dentina que é formada em danos intensos, mais intensos, e é uma dentina que ela é mais amorfa, ela é mais bagunçada, ela não é uma dentina organizada, não é um tecido tão organizado como o dentina reacional secundária. Então, tem essa diferença. E o que isso implica a gente clinicamente? Implica nesse tipo de situação, metamorfose cálcica. Vocês estão vendo que esses dois dentes aqui, vocês não conseguem ver, e são dentes descidos, são elementos descidos, você não consegue ver aqui a câmara pulpar e a raiz desse dente. É um dente que foi totalmente obliterado. Você pode encontrar a situação dele, do canal, da câmara pulpar e a raiz, e o canal radicular ter se fechado totalmente, ou às vezes ele reduziu e você não consegue ver ele radiograficamente, mas houve uma produção severa ali de dentina reparadora e dentina reacional e houve a obliteração desse espaço pulpar. E quando isso ocorre? Geralmente, tirando quando há uma síndrome, como no caso da dentinogênese, ele ocorre geralmente em trauma. Eu vi um caso, isso aconteceu com uma amiga minha, assim, a gente ri porque a gente gosta às vezes a gente ri de desgraça alheia, né? Mas foi o seguinte, ela estava deitada de noite, com o celular assim na cabeça, olhando uma rede social, e aí esse celular escapou da mão dela e pá, no dente dela, no incisivo, no 11. Caiu em cima do 11 dela. Ela sentiu aquela dorzinha aguda, mas foi olhar, tava sem sangramento, normal. Não sentiu mais nada no dente, ficou dolorida ali por 2 dias, mas parou também. Como demorou mais ou menos um ano, a gente começou a reparar que o dente dela escureceu, tá ficando escuro. Imagina aí um 11, um incisivo central, uma dentista. O dente começou a ficar escuro dela. Quando foi fazer a imagem radiográfica, ela lembrou desse incidente 1 ano atrás, quando foi fazer a imagem radiográfica, o dente estava totalmente obliterado. A câmara pulpar obliterou e a raiz também. E era um dente dela, no caso, o dente dela já estava necrosou. Esse tipo de mancha, de manchamento que vocês encontram num dente que podem ver, geralmente é associado a trauma. E às vezes você pode encontrar esse caso de ter a metamorfose cálcica, como o dela, mas boa parte das vezes o dente ele não está com metamorfose cálcica, ele morreu ali na hora e necrosou. Às vezes já tem até uma lesão perapicando aquele dente. E o paciente ele não sente nada, ele não teve aquela etapa de pulpite irreversível, pulpite reversível, ele necrosou e o paciente não sentiu nada. Aí no caso desse, como o trauma é mais comum incisivo, então vocês vão encontrar bastante na clínica dentes incisivos centrais que eles têm uma diferença de coloração de outro. E é um dente que provavelmente ele já está necrosado ou foi obliterada a câmara pulpar dele, certo? Então esse é um exemplo que pode ser causado por trauma. E às vezes é algo mais generalizado quando o paciente ele tem um apertamento intenso, quando ele sofre de bruxismo intenso, ele pode levar à obliteração da câmara pulpar dos dentes dele por esse trauma constante, quando é um trauma muito severo, certo? Então, geralmente é algo que vocês encontram em trauma.
essa é a tentativa desse dente, se proteger e produz a dentina reacional, a dentina reparadora, rapidamente para tentar fechar aquela câmara pulpar para poder proteger aquele dente. E aí, o que é que faz numa situação dessa? O que é que eu posso fazer? Se não tem doença inflamatória apical, e se esse dente, você vê que esse dente não está necrosado, que é o dente que ele está vivo, que pode acontecer de ter essa obliteração, mas não é uma obliteração total, aquele dente é um dente que ele está vivo ainda, você não faz nada. Você proseba. Você acompanha o paciente, de vez em quando você verifica esse dente dele para ver se está tudo ok, se não tem nenhuma lesão. Você proseba, você não faz nada. Agora, se houver ali, se você fez a radiografia, tem uma lesão no periápice daquele dente, você tem que fazer a terapia endodôntica. Num livro, eu estava vendo, geralmente, apesar de ter essa obliteração para esse tecido total, você consegue encontrar um canal ali para fazer o tratamento endodôntico. Só que você não consegue fazer isso no seu consultório clinicamente, na maioria das vezes você não consegue se você não tiver uma microscopia. Na microscopia você consegue encontrar ali um canal para fazer esse tratamento. Então é algo que é bem complicado de ser feito, por isso. Geralmente você, no seu consultório, você pode encaminhar esse paciente para ele fazer para o endodontista mesmo, que ele tem os materiais mais adequados para fazer esse tratamento. Porque ele tem que encontrar ali um canal para fazer a terapia endodôntica. Se tiver lesão, não pode deixar. Vocês, alguém que tenha ainda sofrido algum trauma alguma vez no dente, quem estiver relembrando, vocês observem o dente de vocês, para ver se não começou a mudar de cor. Outro tipo de patologia. Essa é uma patologia que ela não requer tratamento realmente. Ela só vai atrapalhar quando vocês vão ver daqui a pouco, quando vocês tiverem que fazer um tratamento endodôntico, às vezes ela vai atrapalhar durante o tratamento, mas aí é algo que é facilmente removível, que são as calcificações pulpares. Geralmente ela tem indício de envolvimento de calcificação quando tem alguma infecção crônica nesse dente, foi encontrado indício disso, às vezes não, às vezes é natural do indivíduo, ele tem essas calcificações. Aumenta com a idade, então dentes de pessoas mais velhas têm uma chance maior de ter essas calcificações, e as calcificações são essas aqui, ó. Essas aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Calcificações pulpares. Essas são bolinhas. É algo que, numa patologia que eu tive a semana passada, foi dentinogênese mesmo. Dentinogênese tipo 2, é fácil de você encontrar calcificação. Tem tipo de amelogênese que está sendo investigado. Se tem uma síndrome relacionada com essa amelogênese, que causa calcificações intrapulpares e calcificações renais, está sendo estudado ainda. Então, você pode encontrar nessas situações também. E você encontra ela de duas formas, os dentículos e os cálculos pulpares. Radiograficamente, não tem uma diferença entre os dois. A diferença que você encontra é se você for fazer um exame histopatológico neles, porque eles são de origens diferentes. Certo? O dentículo, geralmente, ele é formado pela interação do epitélio mesenquimal no desenvolvimento, formam esses cálculos. O desenvolvimento da polpa é algo que é formado no desenvolvimento da própria polpa, enquanto os cálculos eles se desenvolvem a partir de um ninho central de tecido pulpar. O cálculo é mais fácil de ser encontrado, que não estava ali e de repente apareceu. Enquanto os dentículos é mais facilmente encontrado desde o desenvolvimento da polpa. Certo? E você já consegue ver a diferença entre os dois quando faz o teste histopatológico, que o dentículo ele tem essa formação de dentina, parece uma dentina tubular, quando você faz o histopatológico dele, enquanto os cálculos pulpares, ele é uma massa mais amorfa. Ele não tem você não consegue diferenciar esses túbulos dentinários dele. Mas assim, clinicamente, para a gente, radiograficamente, vocês não conseguem encontrar muita diferença entre os dois, certo? E geralmente eles estão assim, um ou outro. Eles podem aparecer soltos dentro da polpa. Às vezes ele está grudado aqui perto das paredes dentinárias. E ele não requer tratamento. Se o dente está ok, se não tem nenhum problema nele, você deixa lá. Não vai causar nada ao dente, não. O que acontece é nessa situação, quando você tem que fazer um tratamento endodôntico, vocês estão vendo aqui, ó, cálculo. Então, quando você está fazendo o tratamento, você tem que remover para você ter um acesso adequado para o preparo endodôntico, o preparo do canal. E ele aparece assim, quando você remove.
Vocês vão encontrar bastante, ele é bastante comum. Aqui é mais para quando vocês verem uma imagem radiográfica, vocês perceberem, saberem o que é, perceberem que realmente ela não é uma patologia, que é uma patologia severa, né, que é uma calcificação pulpar. Certo? Mas realmente atrapalha quando você foi canal. Vamos ver. Granuloma periapical, eu falei, eu acho que a maioria não vai lembrar, eu falei na primeira aula de diagnóstico sobre isso, porque granuloma e cisto é um exemplo de um tipo de patologia que, radiograficamente, clinicamente, às vezes você não consegue diferenciar uma da outra. Às vezes não, quase sempre você não consegue diferenciar um granuloma de um cisto. A diferença deles é histopatológica, dos dois, o tecido dos dois difere, se você for fazer esse diagnóstico histopatológico. Eles respondem ao mesmo tratamento, então acaba que às vezes você não precisa diferenciar para fazer o tratamento. A diferença é que o tecido ósseo aqui, ele tem uma capacidade de cura melhor do que a polpa, então o tecido ósseo, quando você reverte o dano no granuloma do cisto, ele começa a aqui reformar. Essa lesão ela vai diminuir. E o granuloma é mais rápido essa recuperação. Então, é algo que às vezes você acaba só tendo diagnóstico depois que você faz o tratamento. Quando você inicia o tratamento, você vê que o granuloma ele vai acabar ali formando tecido, recuperando aquela lesão mais rápido do que um cisto. Então, a diferença acaba sendo isso. Mas, radiograficamente, clinicamente, você não consegue diferenciar um do outro. O granuloma ele também é chamado de periodontite apical, mas não tem nada a ver com doença periodontal. É um termo que é utilizado. Vocês vão encontrar periodontite apical crônica, aguda, e está se referindo a granuloma periapical, certo? É uma massa de tecido de granulação crônica ou agudamente inflamado no ápice de um dente desvitalizado. Isso é importante porque é um tecido granulado, certo? Granulação, enquanto o cisto periapical, histologicamente, ele é formado por resto epitelial. Tem essa diferença entre os dois. Está envolvido com um dente desvitalizado, ou seja, é um dente que está com necrose que já está morto. Então, o tratamento dele é a necropulpectomia, ou caso não dê para fazer a necro, vai ser uma exodontia e você cureta aquela lesão. Se você tirar esse dente, você tem que fazer uma curetagem daquela lesão para remover o tecido ali granulado do local. Ele pode causar reabscesso radicular, como vocês estão vendo aqui, do dente envolvido. Em algumas situações aqui, no caso de, se houver uma reabscesso radicular severa, vai ser êxodo desse dente. A origem dele geralmente ele pode estar envolvido com a lesão periapical inicial que começou, mas também você encontra ele em casos de abscesso apical. O paciente ele está com a dor que vocês vão ver de abscesso, daqui a pouco vocês vão ver uma dor severa causada por um abscesso, dor aguda realmente, um processo agudo, e quando você vai ver tem uma lesão tem um granuloma periapical ali na radiografia. É um abscesso que é chamado de abscesso fênix. Por quê? Porque o granuloma granuloma e cisto periapical, ele é característico de lesão crônica. Porque ele demora um tempo para se estabilizar, demora um tempo para uma lesão ficar desse tamanho. Então, é uma lesão crônica. Se está sentindo dor, foi uma agudização daquela lesão crônica. Aí, eles botaram esse nome de abscesso fênix, porque renasceu das cinzas. Eu acho interessante esse nome. Então, vocês podem encontrar, às vezes, sinais de abscesso, e você faz a radiografia e tem um granuloma periapical, e nesse caso, você é chamado de abscesso fênix, porque é uma agudização de uma lesão que é crônica, certo? E quando ele está na fase aguda, quando está essa fase de abscesso fênix, como é a dor dele? É uma dor intensa, ela é espontânea, localizada e durante a mastigação. Por que durante a mastigação? Porque está ali no ápice do dente essa lesão, geralmente com secreção purulenta dentro. Então, quando o paciente mastiga em cima desse dente, ele vai ao céu e retorna também, ele está sentindo dor ali. E quando você faz o teste de percussão, que é um dos testes de vitalidade dental, você pega o cabo do espelho e você ali encosta, bate assim suavemente na coroa daquele dente, ele vai sentir dor. Ele vai sentir uma dor ali, porque o problema está sendo ali no ápice daquele dente. Na fase crônica dele, geralmente, ele não está sentindo nada.
Às vezes ele encontra esse granuloma numa radiografia de rotina, ele não sabia que tinha nada naquele dente, nunca sentiu nada nele. É mais facilmente ele nunca ter sentido nada nesse dente, mais fácil. E você faz a radiografia e está com lesão ali, no ápice. Então, na fase crônica, ele não sentiu nada. Mas o tratamento da fase aguda e da fase crônica é o mesmo, certo? É a necropupectomia, você faz ali o tratamento endodôntico daquele dente. Caso você não consiga fazer, porque o dente está com a absorção da raiz, porque o dano é muito extenso, tem a opção de você fazer a ESA e fazer a curetagem desse dente. Você, às vezes, pode encontrar um dente que está com terapia endodôntica e ele está com lesão ali do granuloma. E você observa porque, às vezes, se esse granuloma, quando realmente ele demora um pouco para cicatrizar, então ainda fica por um tempo aquela lesão, tanto do granuloma quanto do cisto. Então, é uma das razões de quando você faz tratamento endodôntico que você preserva, você acompanha esse paciente. Que aí você vai observar essa cicatrização dessa lesão, certo? Se ela não cicatrizar ou se ela começar a crescer, é porque não houve sucesso no tratamento endodôntico. Se não houve sucesso no tratamento, você retrata ele, pode fazer o retratamento. E quando você faz o retratamento endodôntico, vocês vão ver que o sucesso diminui, ele tem uma possibilidade menor de dar certo quando você retrata. Retrata como? Remove toda a gutta percha e refaz todo o preparo de novo. Faz o mesmo tratamento endodôntico novamente, retira toda a gutta percha e refaz. E aí, quando tem esse sucesso, de novo, por causa do retratamento, aí é a opção de fazer aquela cirurgia que eu falei para vocês, que é a cirurgia paraendodôntica, que chama, que é abrir uma janela cirúrgica óssea ali na área do ápice daquele dente, remover a lesão por ali, por aquela abertura. Às vezes tem que cortar o pedacinho da raiz, o ápice da raiz junto com a lesão, refazer o tratamento ali de baixo para cima e tapar aquela área ali. Em último caso, no caso, se o retratamento ele não está funcionando, tem que remover aquela lesão dali. Isso funciona tanto para granuloma como para cisto, que vocês vão ver daqui a pouco. Cisto periapical, ele tem essa mesma aparência do granuloma. Ele radiograficamente é igual, também está envolvido com dente desvitalizado, também é um estímulo inflamatório, mas a diferença dele é a origem dele. E por isso, por essa diferença na origem de como ele se forma, ele tem uma diferença também histopatológica nele. Lembra, viu? De tratar minhas coisas? Vou cobrar. Sim, voltando aqui. A diferença dele acaba sendo na origem dele. E como é que é formado um cisto periapical? Meus dotes artísticos aqui. Cisto periapical é o seguinte. Ele é formado a partir dos restos epiteliais de Malassez, que ficam ali após o fechamento do ápice do dente. São remanescentes da formação tecidual daquele dente. Imagine aqui que aqui é um ápice do incisivo, certo? Quando há uma inflamação, quando há uma infecção aqui, as bactérias, a inflamação originária aqui do canal radicular, as bactérias vêm para cá, né? Preenchem todo o canal e vão até o ápice. Chega aqui no ápice, essa inflamação, ela acaba induzindo a proliferação epitelial desses restos epiteliais de Malassez. Então, ele faz com que esses restos epiteliais, eles aumentem, comecem a proliferar. Aí o que acontece? Ele começa a proliferar aqui, certo? Prolifera aqui. E aí as células que ficam no centro, as células que vão aumentando, as células que ficam centrais aqui, elas não têm como se manterem vivas e começam a necrosar. Então, as células centrais aqui vão necrosando, esses restos epiteliais. À medida que elas vão necrosando, vai se formando um lumen, uma abertura aqui no centro. Vai morrendo a célula e vai morrendo a célula e vai ficando a cápsula, né? Ficando um lumen central, uma abertura, um lumen, uma luz central aqui. Então, as células vão morrendo e vai se formando essa cápsula ao redor aqui. Cistozinho. Aí o que acontece? Quando tem essa formação de cavidade e como tem essa inflamação central, as células estão morrendo aqui ao redor, há uma entrada de água,
uma entrada líquida, aqui, a líquida nessa cápsula aqui. E quando há uma entrada líquida, começa a elevar a pressão hidrostática dentro dessa cavidade. Como a pressão vai aumentando, para tentar regularizar essa pressão hidrostática, para tentar ter esse equilíbrio, a cavidade vai começar a aumentar. Ela vai se expandindo, vai morrendo mais células, vai tendo reabsorção e esse cisto vai crescendo. Então, isso é como se origina um cisto, mas também como ele cresce. Certo? Então, vocês lembrem disso. Ele começa então, a iniciação é pela essa proliferação epitelial causada pelas as bactérias, pela infecção ali intracanal. A formação da cavidade, a formação cística é formada pela necrose das células centrais, dessa proliferação. A cavidade cística se forma e o aumento, a expansão dessa cavidade é formada pela pressão hidrostática, pelo aumento da pressão dentro daquela cavidade que faz quando expande. Isso é importante que vocês vão ver, essa expansão de cavidade, essa elevação de pressão, para um dos tipos de tratamento de cisto, quando o cisto é muito, tanto cisto periapical, mas outros cistos que vocês vão ver para frente, cisto de origem de desenvolvimento, que o tratamento desse cisto, quando o cisto é muito grande, é remover essa pressão, é diminuir essa pressão para parar essa expansão e começar a induzir a formação, a cicatrização ao redor, para diminuir o tamanho da lesão. Essa é a importância do que eu falei, essa parte da expansão de cavidade. Se vocês tiverem dúvida aqui, vocês perguntem, eu explico de novo, certo? Se vocês não estiverem entendendo essa parte. Seja agora ou no final da aula, vocês podem perguntar a hora que quiser que eu retorno aqui. Explique. Pronto. Retornando aqui os desenhos de novo. Como é a iniciação desse cisto? Como é que ele começa? Ele começa por uma infecção intracanal, infecção no canal, na raiz, no canal radicular, e essa infecção que começa às vezes ali lá na coroa, segue até dentro do canal radicular e vai até o ápice. No ápice desse dente tem os restos epiteliais de Malassez, que são restos do desenvolvimento dentário, é algo que todo mundo tem, mas quando tem uma infecção aqui no ápice, esses restos eles proliferam, eles aumentam, eles começam a se formar mais. Quando eles começam a proliferar aqui, devido à infecção, a célula central, as células centrais dessa proliferação começam a morrer. Começa a necrosar aqui, ó. À medida que vai necrosando, que vai morrendo, vai ficando um vazio aqui no centro, certo? Entendeu? Aqui um vazio. Isso vai formando a cavidade, fica uma cavidade. Só que, como tem essa infecção dentro dessa cavidade aqui, como ainda está o processo infeccioso aqui vindo da raiz, também quando tem infecção aumenta a vascularização e entra o que aqui dentro? Entra água. Entra líquido dentro. Entra água aqui. Com essa água vai aumentando a pressão hidrostática dentro dessa cavidade, criando uma pressão aqui dentro. E justamente essa pressão aqui causa dor, né? Porque tem uma pressão ali dentro dessa pulpa do dente, tem uma pressão, esse líquido aqui às vezes é secreção purulenta, porque as células não estão morrendo dentro, então forma secreção purulenta aqui dentro e vai aumentando a pressão aqui dentro. Aí o que acontece quando a pressão vai aumentando? Numa tentativa de equilibrar isso, de diminuir essa pressão, essa cavidade vai fazer o quê? Ela vai começar a se expandir. Vai se expandindo, vai aumentando de tamanho, para tentar equilibrar essa pressão aqui dentro. Então, vai morrendo célula, vai entrando secreção purulenta aqui, tratando uma água, vai aumentando a pressão e a cavidade vai expandindo. E assim o cisto cresce, ele aumenta de tamanho. Entendeu? Deu para entender? Deu sim, professora. Professora, o tratamento aí é através de ficha? Pronto, eu vou mostrar aqui no próximo slide o tratamento dele. Certo? Certo. Vou falar o tratamento direitinho. Inclusive quando é maior o tamanho.
Ocorre na mandíbula, maxila, tanto faz. Tanto um no outro. Tanto um como no outro, certo? Certo. E há tipos de lesão periapical. Nem sempre você vai encontrar ele no periápice do dente. E às vezes você encontra ele de forma diferente no periápice do dente. Há dois tipos que vocês vão encontrar. Um deles é chamado de cisto verdadeiro. É uma nomenclatura, certo? O cisto verdadeiro, que ele não envolve a raiz do dente. Cisto verdadeiro. E o Bahia é quando ele envolve. Como assim, professor? Cisto não envolve a raiz do dente. É um cisto que ele se forma assim, chamado verdadeiro. Ele está bem no ápice aqui, ele não está englobando a raiz do dente, certo? Esse é chamado de verdadeiro. E o Bahia? Essa é a diferença. O verdadeiro está aqui no periápice, mas não está englobando a raiz, e o Bahia está englobando a raiz do dente. A diferença dos dois é essa, certo? Aqui, por exemplo, aqui é um Bahia. Está envolvendo a raiz do dente. E o radicular lateral. O radicular lateral é esse aqui, ó. Acontece quando a infecção parte de um canal secundário. Tem os canais secundários aqui, os acessórios. Então, acaba que a mesma coisa que acontece lá no periápice acontece aqui, nessa parte dos restos epiteliais, aqui no cemento aqui do dente, aqui ao redor dos ligamentos periodontal. Aquela mesma coisa da proliferação, a necrose central, a expansão da cavidade, só que acontece do lado. É um cisto lateral. É importante saber isso quando vocês estiverem vendo cisto dentígera, porque tem alguns cistos que são de desenvolvimento que ocorrem também na lateral e que pode ser confundido. Mas a diferença é que quando você tem uma situação dessa, é um dente que está necrosado, é um dente que está com a lesão de cárie, que ele está com um tratamento endodôntico que foi feito, que ele está com alguma restauração muito extensa, viu? Mas ele é o mesmo cisto, só que acontece na lateral devido a essa infecção ter vindo no canal lateral. Você pode encontrar essa situação aqui, de ter esse cisto e não ter o dente, porque tinha um dente aqui que foi removido, e o cisto ficou, é um cisto chamado de cisto residual, que é um cisto que ele não regride após a exodontia do dente, seja porque foi feita a exodontia e não foi feita a curetagem, seja porque está ainda cicatrizando, pode acontecer de ele estar cicatrizando, ele está diminuindo esse tamanho dessa lesão, mas você pode encontrar a situação, um espaço vazio, onde havia um dente ali no local e está o cisto ali. Isso é chamado de cisto residual. E aqui, ó, esse aqui que vocês estão vendo... Oi, pode perguntar. Esse cisto residual aí, num possível tratamento com implantes, tem que remover e fazer enxerto ósseo, como é? Se for um cisto que ele foi feito a curetagem, ele está diminuindo de tamanho que você acompanha, você não precisa fazer nada nele, que ele vai cicatrizar por si só, entendeu? Ele vai cicatrizar. Mas aí, se você vê que ele está aumentando, é porque a infecção ainda está nesse cisto, não foi feita a remoção do tecido, e aí, no lugar de ter cicatrização óssea, teve cicatrização granular ali. Onde Quer dizer que esse espaço, ele sendo curado, esse espaço ele fica? Ele vai diminuir. Se tiver curado, ele vai começar a diminuir esse espaço. Aí ele vai diminuir. Implante aí, professora? Se for fazer um implante imediatamente após a remoção, você pode ver isso, a decisão de fazer um enxerto aí. Só que geralmente esse tipo de cisto, ele está bem lá embaixo, às vezes ele não atrapalha quando você vai fazer um implante, certo? O que pode acontecer é de ele ter feito uma cirurgia aí, e esse cisto ficou aí por muito tempo, ele não cicatrizou, e aí quando ele foi perdendo o dente, quando você perde o dente e não tem um suporte ali, o osso vai sendo reabsorvido, né? Então, houve essa reabsorção, houve essa perda óssea e se aproximou mais desse cisto residual. Aí, nesse caso, você precisa fazer o implante de qualquer forma, ou fazer enxerto, porque houve a perda de tecido da mandíbula, natural de quando ele perdeu o dente, e ainda tem esse cisto residual aí. Então, tem isso. Geralmente, quando tem um cisto residual, ele não é tão próximo assim para causar algum problema quando você vai fazer um implante. Mas numa situação em que houve ainda reabsorção óssea do local, aí vai atrapalhar e você pode fazer um enxerto, certo? Uhum. E aqui é um cisto periapical também. Olha o tamanho desse cisto. É enorme.
é um cisto que expandiu. Às vezes acontece de ser só um, às vezes acontece de ser mais de um cisto aqui junto, que se juntou um com o outro. Porque vocês estão vendo que esses 4 dentes aqui têm um tratamento endodôntico. Uma situação dessa é mais difícil de conseguir. Você consegue, você descobre, você vai fazendo teste um por um, mas às vezes o profissional tem certa dificuldade para entender a origem desse cisto, de qual dente veio. Até aqui, para fazer caso tenha uma fístula, de fazer um rastreamento é difícil, porque tudo isso aqui é perda óssea. Isso aqui é um paciente que qualquer pancada aqui, ele vai fraturar essa mandíbula dele. Certo? Então, ele tem que descobrir qual é o dente que está causando. Às vezes, esse aqui pode ser mais de um cisto que se juntou, fazer o tratamento. E para conseguir tratar esse cisto, mesmo depois de fazer o tratamento endodôntico do dente ou remover o dente que está causando, ele faz uso desse tipo de tratamento que é a marsupialização. Vocês lembrando que eu falei em relação à pressão endostática, que a expansão dessa cavidade justamente é pela a pressão dentro dessa cavidade cística? Então, Professora, Oi. isso está causando algum edema na face do paciente? Quando a gente olha para ele, dá para perceber? Não. Ele está está sentindo dor nenhuma. sim. Tudo bem. É por isso que é uma situação complicada. Às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Ele só vai saber quando ele bater a mandíbula em algum canto e fraturar. Mas ele não está sentindo nenhuma pressão nem nada. Às vezes pode acontecer, quando o cisto crescer demais, ele sentir abalamento ósseo. Ele toca aqui e ele sente que o tecido está amolecido aqui ao redor pelo abalamento ósseo, porque o osso está tão fino ali pela reabsorção que ele consegue sentir. Mas geralmente, assim, dor, tumefação não ocorre. Porque dor e tumefação é algo crônico, é algo agudo, né? E aqui é uma lesão crônica. Uma lesão crônica que demorou muito para poder ficar desse tamanho. Então, a opção de tratamento, que não é exatamente um tratamento definitivo, mas é para auxiliar o tratamento, é a marsupialização, que vocês vão ver novamente quando estiverem vendo lesões, patologias ósseas, que vocês vão ver bastante cisto, que ele é usado em outros cistos também, muito comum usado em alguns tipos de tumor, né, neoplasias benignas, que é uma abertura da loja cirúrgica desse cisto, abre ali a janela óssea e sutura ali ao redor daquela janela e deixa aquele espaço aberto. Esse espaço fica aberto. E você instrui o paciente para ficar limpando, para ele evitar comer desse lado, comer só do outro, porque isso vai ficar aberto por um tempo. E por essa abertura vai causar a descompressão desse cisto, dessa lesão, e ele vai começar a reformar, a cicatrizar ao redor, e essa lesão vai diminuindo. Até chegar a um tamanho um tamanho que seja adequado para fazer ali a curetagem daquela lesão, para você saber que tirou a pressão ali e aquele tecido vai cicatrizar. Nesse caso de cisto periapical, com esse cisto que está desse tamanho, você só consegue fazer um tratamento de forma adequada se você fizer isso. Se você descomprimir para poder aliviar a pressão ali dentro, para induzir a cicatrização dessa lesão, certo? E o abscesso? O abscesso, tinha falado em relação ao granuloma, que tem o abscesso que é relacionado com a presença de uma lesão crônica, que é chamado de abscesso fênix. E vocês encontram o abscesso em 3 formas. Você pode ter esse fênix, você tem o agudo, que é aquele que o paciente está sentindo dor, que ele sente todos os sinais daquela que são semelhantes até a um granuloma apical em fase aguda. E às vezes o paciente não está sentindo nada. Nada. Geralmente ele não sente nada quando já tem uma fístula. O paciente chega para você, criou uma bolinha aqui, um carocinho no meu dente, e ele não sente nada, ele vai lá por causa do carocinho. E há uma área ali que está fistulada, que está saindo secreção purulenta. E o abscesso é formado, é um acúmulo de células inflamatórias agudas no ápice do dente não vital. Ele está ali no ápice daquele dente. O que é uma fístula? Uma fístula, basicamente, é o caminho que essa secreção purulenta, ela sai pelo osso, vai reabsorvendo e ela chega até o tecido. E aqui, esse carocinho aqui é um abscesso, e a fístula geralmente abre aqui, ó. Ele fistula normalmente, que a gente chama de fístula, e começa a sair o pus aqui.
É o caminho, sim. sai o pus e É o trajeto, né? é o trajeto fistuloso. É aquilo que eu mandei no grupo de vocês, ali é uma fístula. Não está aberto? Vocês veem que ali por onde entra aquela gota peste é o caminho da fístula. Ali é uma fístula. Sim. Professora, Oi. por quanto tempo a gente fica com essa fístula? Até resolver o problema. Aí Ela fica, vai ficar aí, às vezes ela some, depois ela retorna. a gente Enquanto fica tiver secreção purulenta saindo, você vai estar com fístula ali. a Se secreção você não purulenta, resolver o problema, ela ingerindo fica. ela, Oi? a secreção purulenta, a gente fica ingerindo ela. Fica com gosto amargo na boca por isso. O paciente disse que está sentindo um gosto ruim. Ali é o pus que ele está sentindo. Vixe. Que A nojo. fístula é uma resolução, a fístula é a resolução que seu organismo dá para você. E o que o dentista faz quando não tem uma fístula? Ele cria uma, ele faz a drenagem. Então, a fístula, o paciente não sente dor, é o organismo tentando resolver aquele problema, impedir que o paciente sinta dor. É o caminho que aquela secreção faz pelo osso para poder sair e diminuir aquela pressão. Porque se tiver preso ali, enquanto estiver preso, enquanto ele não achar uma saída, ali vai inchar e o paciente vai doer. Então, a fístula é aquela solução que ele dá para sair aquela pressão, para não doer e para aquela inflamação ter uma saída do local. É por isso que o abscesso, vocês vão ver que ele vai aparecer em regiões diferentes. Às vezes você vê de encontrar um que está localizado no ápice radicular, e geralmente quando o abscesso agudo está no ápice é quando o paciente dói, quando ele está sentindo uma dor intensa, porque ali está confinado, aquelas células inflamatórias, aquele pus está confinado ali dentro. Então a pressão é imensa, é um dente que a paciente está com dor espontânea, que ele não pode mastigar em cima, que está pulsátil, às vezes não está nem inchado, porque está confinado ali na parte óssea. Então ele não chegou a ter até o tecido, não tem nenhum inchaço na face, mas ele está sentindo dor, porque dentro, intraósseo ali, aquele abscesso está confinado. Às vezes ele está na região subperióstea, que já tem um inchaço, você já observa o inchaço, às vezes ali aqui, por exemplo, aqui no palato do dente tem um inchaço, mas ele ainda não alcançou a face, não alcançou a região submucosa do paciente. Então, ele tem uma pressão ainda que é bem intensa, e às vezes quando ele chega na região submucosa, a pressão diminui, mas se não tiver fistulado, ele só vai fistular quando ele estiver na área submucosa. Se não tiver fistulado, ele ainda está sentindo dor ali. E qual a sua função ali, inicialmente, o tratamento inicial para quando o paciente chega nessa situação para você? Quando esse abscesso está no processo agudo, quando o paciente está sentindo dor, não está fistulado. Primeira coisa que você tem que fazer é drenar. Você tem que drenar, você cria a sua fístula, você drena para aquela secreção sair, para diminuir a pressão, para a dor amenizar a dor daquele paciente. Então, a primeira etapa do tratamento de um abscesso agudo ou de um abscesso fênix, para diminuir a dor, é fazer a drenagem dessa lesão. Caso seja crônico, caso seja fistulano, o paciente não está sentindo dor, então você já pode iniciar o tratamento, começar o tratamento ali endodôntico daquele dente, sabe? E terapêutica medicamentosa. Geralmente, quando tem um abscesso, ele está com sinais sistêmicos. Às vezes acontece que ele não está, mas geralmente ele está com sinais sistêmicos. Ele está sentindo febre, ele está com um paciente que está prostrado. Então, tem a prescrição de antibiótico para esse paciente. Você prescreve um antibiótico, quando foi explicado na terapêutica, tem uma dose de ataque antes de fazer a drenagem. Você dá essa dose de ataque do antibiótico para o paciente, espera aquele período ali da dose de ataque de 30 a 40 minutos, às vezes 1 hora, para fazer a drenagem dele e dar a dose de manutenção para ele tomar em casa. Às vezes está tão de uma forma, quando vocês vão ver, geralmente quando está uma celulite, às vezes o paciente não consegue nem abrir a boca para fazer aquela drenagem. Aí, às vezes, nessa situação acontece de você prescrever um antibiótico e pedir para ele ir para casa para tentar diminuir essa inflamação antes de você conseguir fazer até a drenagem. Para fazer a drenagem, às vezes, numa situação que o paciente não consegue nem abrir a boca para fazer o procedimento, você pode prescrever esse antibiótico e mandar ele para casa para ele voltar e fazer a drenagem. Mas, geralmente, o que se pede é fazer essa drenagem logo, né?
Mas às vezes acontece se você não conseguir fazer isso, de realmente ele tem que tomar antibiótico antes. Aqui, assintomático, quando tem presença de fístula, não está sentindo nada, ele vai chegar para você porque ele está dizendo que tem aquele carocinho ali, está sentindo um gosto estranho na boca, é uma fístula. Ele vai dizer que esse carocinho vai e volta, às vezes retorna, diminui. Pode acontecer também o dente de ele fistular, aí some, aí depois ele retorna, quando cria, depois cria secreção purulenta de novo. Aí ele sai de novo pela mesma fístula, pode acontecer também. Mas quando está sintomático, ele é esse fênix ou agudo, aí tem essa, que você começa esse tratamento de drenagem. E essa drenagem, ela muda qual o tipo de drenagem de acordo com a localização desse abscesso. Às vezes, quando é um abscesso subperiósteo, quando é um abscesso que está ali confinado no ápice do dente, a secreção sai pela câmara pulpar. Você abre o dente, você faz a abertura daquele dente e jorra. Geralmente, realmente ele jorra, começa a sair a secreção ali de dentro do canal. Porque ali aquela secreção que está confinada no ápice, ela encontrou ali uma abertura na câmara pulpar e o dente começa a drenar ali pela câmara pulpar do dente. Pode acontecer. Caso não aconteça, a drenagem ela pode ser pelo intraoral, pelo tecido mucoso, submucoso ali, que você faz a incisão ali nessa área do... Aqui no caso drenou pela câmara, certo? Mas aí caso não tivesse, você fazia a incisão e você colocaria um dreno aqui, deixaria aberto, e o paciente vai para casa com esse dreno. Vai saindo a secreção por esse dreno. Se instrui a ele a ter cuidado para não entrar comida, a não perder o dreno, e aí ele essa secreção vai saindo por aqui. E às vezes acontece de a drenagem ser extraoral, como esse paciente aqui embaixo, que é o caminho da fístula, ela não é intraoral, mas extraoral, e acaba que a drenagem ela tem que ocorrer extraoralmente, tem que ser feita por aqui. Ele também fica com dreno nessa região aqui. Até diminuir esse inchaço, ele poder retornar e aí sim você começa o tratamento endodôntico dele, certo? E nesse período é antibiótico para esse paciente, a instrução para ele ter cuidado com essa região, para ele não perder o dreno. Pode ser que ele perca o dreno e a dor retorne, da mesma forma ele vai voltar para você, ele retorna para você fazer. Acontece bastante. E acontece também da dor dele passar e ele não retornar para terminar o tratamento. Infelizmente, isso acontece muito, muito, muito. Passou a dor, eu não vou retornar. Aí ele só vai voltar para você quando começar a dor de novo, porque ele não fez o tratamento. Pacientes são engraçados assim, sabe? Professora, Aí, oi. geralmente um paciente para chegar a um nível desse aí, um ponto desse, ele já nem frequenta o dentista. Só vai nas Infelizmente é. Acontece muito de chegar. Quando acontece uma drenagem dessa para mim, acontece muito de já ter outro profissional ter feito essa drenagem. E drenou, ele dizer para mim, já foi feito, aí eu não retornei. Ele mesmo disse para você que não retornou. Acontece muito de retornar, de vir já de forma secundária, que já foi iniciado o tratamento uma vez, e aí ele retornou e criou de novo. Então é complicado. E você vai instruir que ele tem que retornar para terminar, senão vai voltar, você bota medo, mas às vezes mesmo assim ele não volta para você. Só volta quando piora a situação. Então, o tratamento da drenagem, terapia antibiótica quando tem envolvimento sistêmico, debridamento, que é a limpeza desse canal, é o preparo endodôntico do canal e o tratamento endodôntico desse dente. A celulite, o que é? A celulite é quando esse abscesso que teve, ele dissemina para dentro dos planos faciais. Então, ele não está mais confinado ali apenas... Ele não está confinado mais apenas à região submucosa. Ele não está confinado apenas ali à região submucosa, à região subparióstea. Ele já entrou dentro dos planos faciais, certo? Isso acaba sendo mais perigoso. Vão encontrar diferentes celulites de acordo com a região. É um abscesso que ele não foi drenado, ele não achou
ele não criou uma fístula e por via cutânea ou por via oral, funciona essa secreção purulenta dentro dos planos faciais do paciente, certo? Há várias formas, mas essas duas são as formas mais perigosas, porque são duas formas de celulite que podem levar ao óbito do paciente. Então, os que têm que estar atentos a quais são os sinais dela, e são duas formas de celulite que você não vai tratar no consultório, que o paciente tem a angina de Lurin e a trombose. A angina de Lurin, ela vem do termo Angere, que significa estrangular, e realmente tem uma relação desse nome com os sintomas, porque um dos sintomas principais da angina é que leva o paciente à dificuldade respiratória. É uma celulite originária da região submandibular. Logo, ela é originária de alguma infecção ligeiramente molar inferior e dente inferior, certo? 70% dos casos envolve alguma infecção molar inferior. Porém, tem algumas situações que formam angina que não é devido à infecção de molar. Com, às vezes, fratura de mandíbula pode levar a uma angina de Lurin. Abscesso perimigdaliano também pode levar. Então, nem sempre está relacionado a uma infecção de molar, mas 70% dos casos, sim. Pode ser tanto paciente não sistêmico como que é um paciente que não tem nenhuma doença sistêmica, um paciente que ele é imunossuprimido. A diferença é que o paciente que tem algum problema que causa imunossupressão, acaba que isso ela evolui de forma mais rápida. Certo? Mas pode ocorrer em paciente que não tem nada também. E acomete 3 espaços. Pode acometer o espaço sublingual, o submandibular e submentoniano. Ela pode parar nesse espaço, ela pode ir passando do sublingual para o submandibular. E de acordo com a sua progressão, os sintomas também na angina de Lurin, elas vão progredindo, vão aumentando. Como assim? Essa rápida disseminação que acontece nesses espaços, no submandibular, no faringeu lateral, no sublingual, pode chegar até o mediastino, e aí, quando chega aqui na região do mediastino, onde tem o quê? Tem o coração, tem aqui a área das artérias cardíacas, então, chega aqui, o mediastino é altamente perigoso, e tem uma chance bem maior de, quando chegar ao mediastino, o paciente acabar indo ao óbito, certo? E esse espaço que ela percorre, de ir para a área sublingual, submandibular, faringeu, os sintomas também vão intensificando. Quando está confinado essa parte sublingual, o paciente ele tem a elevação da língua, a língua dele se eleva, aumento de tamanho pela ali, a protusão causada pela secreção ali naquela área, que é chamada de língua lenhosa. E o paciente ele fica com dificuldade de respiração muito grande. É o paciente que ele tem que estar em ambiente hospitalar já nesse momento, porque é o paciente que ele tem que ser entubado para conseguir respirar. Então, você não vai, de nenhuma forma, o paciente chegou na situação que você está vendo que ele está com elevação aqui na região, essa região causada por um dente, essa região submandibular, aqui no pescoço, você vai encaminhar esse paciente imediatamente ao ambiente hospitalar, certo? Que é o paciente que você não vai tratar na sua cadeira, senão ele pode ir ao óbito ali. Quando ele está no espaço submandibular, vai ter um aumento da sensibilidade do pescoço. Aqui vocês veem que esse pescoço está bem edemaciado, acima do nível ióide. Então, o paciente que ali a região da laringe dele está obstruída. É um paciente que ele está com dificuldade de falar, dificuldade de engolir. Ele está com cialorreia é o que? O paciente que está babando ali, que ele não está conseguindo engolir ali naquela região. E a garganta dele é extremamente dolorida. No espaço faringeu lateral, já tem a obstrução respiratória secundária, ele já tem um edema de laringe, é o paciente que ele já está com taquicardia, ele já está com sibila quando ele está respirando, é um paciente que ele já é enviado imediatamente para ser entubado, já é enviado para a UTI. E essa progressão, se não for parada, se essa drenagem não for realizada,
no hospital, é um paciente que ele não é óbito, vai chegar até o mediastino e ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. E antes mesmo disso, ele pode vir ao óbito por ele não conseguir respirar quando está em uma dessas progressões, certo? Então, é uma das razões de uma infecção não tratada do molar de paciente a óbito por causa disso, molar inferior. Então, vocês tenham cuidado quando tem infecção molar no paciente, que está criando uma celulite ali, que é um paciente que já pode, essa celulite, se não for tratada imediatamente, ela pode esse abscesso, se não for tratado imediatamente, pode evoluir para um angina, certo? Isso é quando Professora, é um alimento... Oi, pode perguntar. É tratada com qual antibiótico? Isso aqui pode ser tratado às vezes com a amoxicilina, a depender do paciente, às vezes pode ser usado um antibiótico, que é mais intenso e tem uma atuação mais rápida. Então, a clindamicina, que pode ser colocado intravenoso, é um paciente que ele não vai conseguir engolir um antibiótico ali. Tem que ser um tratamento por via intravenosa, certo? O paciente aquele você não vai tratar ele. Você não vai tratar ele no seu ambiente hospitalar, você não vai prescrever antibiótico, você vai enviar ele para o hospital e lá ele vai receber a terapia intravenosa, porque ele não vai conseguir engolir nada. Não tem como você tratar ele. Qualquer medicação que ele toma vai ser via intravenosa. Então, clindamicina. E outros tipos de antibióticos mais potentes que também são por via intravenosa. Isso é um caso de um dente que é inferior, certo? E o dente superior, essa é outra situação que a celulite pode levar, que é a trombose do seio cavernosa, que tem consequências, se não tratadas, e quando tratada pode ter sequelas do sistema nervoso central. O seio cavernoso é um seio que ele fica posicionado entre as camadas meninges peristeriais da dura meta. Então, é um seio que ele é atingido geralmente por meningites. Então, alguns sintomas de meningite você encontra quando tem uma trombose do seio cavernoso. E ele recebe drenagem da órbita por meio da via oftalmica superior e inferior, que são levadas, têm contato geralmente com os caninos e os incisivos centrais e laterais. Então, pode acontecer de, quando tem uma infecção nessa região, ser levada essa infecção através dessas veias oftálmicas, mas também um molar e um pré-molar também pode levar a trombose do seio cavernoso pela via posterior, que dissemina através das vias emissárias do plexo venoso pterigóide para o seio peitoso inferior e alcança o seio cavernoso. Então, isso implica o quê? Que tanto a infecção dos anteriores como a infecção dos posteriores pode levar a trombose do seio cavernoso. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Então, você tem essa situação. Enquanto na situação da angina, levada geralmente por molares inferiores, os molares, ou premolar, o canino, ou incisivo, todos esses podem levar, não tratado, se houver uma celulite, ver infecção não tratada e causar uma celulite, pode levar a trombose do seio cavernoso. E quais são os sinais? Geralmente, aumento demasiado pré-orbitário, como vocês estão vendo aqui. As pálpebras são fechadas, o paciente tem essa característica clínica que vocês estão vendo aqui na imagem. Quando envolve o canino, ele tem esse deslocamento aqui da asa do nariz, não só na região pré-orbitária, mas aqui a asa do nariz dele acaba se deslocando também. Às vezes acontece de ele ter uma protusão do globo ocular também, fica com esse aspecto avermelhado, fica com protusão, a projeção do globo ocular. Rigidez e tumefação da região frontal adjacente da região do nariz, aqui é duro, aqui é algo que é extremamente rígido quando você toca. E se progredir, se não for tratado, ele pode levar a envolvimento do sistema nervoso central. Sintomas de meningite, uma meningite bacteriana, né, nesse caso, taquicardia, taquipneia, respiração irregular, toxemia avançada com envolvimento da meningite, trombos, a região de trombos na região do seio, e até abscessos cerebrais, e óbito, né? Pode levar ao óbito.
Então, se não for tratado, o paciente vai ao óbito. Se for tratado de forma tardia, mesmo que o paciente sobreviva, ele vai ter sequelas no sistema nervoso central. Então, é uma situação também, que é a situação que você vai tratar no consultório, não, também é a nível hospitalar, certo? E tem os dois, né, angina de Lourinhã e trombose seio cavernosa, são situações que você tem que tratar de forma urgente para impedir a progressão delas duas. O que você vai encontrar com frequência? Não tão frequente, mas você pode se deparar com isso. E eu tô botando medo em você mesmo, para ter medo mesmo. O tratamento é em ambiente hospitalar. No caso da angina, tem que manter a via aérea dele ali, tem que manter o paciente respirando, porque vocês veem que aquela progressão sublingual, a submandibular, a faringeia lateral, todos eles causam falha no processo respiratório do paciente. Excisão e drenagem vai ocorrer. Uma antibioticoterapia pesada nesse paciente por via intravenosa, para que o paciente, não tanto porque o paciente não consegue engolir, como também intravenosa é uma ação mais rápida. E você pode passar, tem antibióticos que são prescritos apenas em ambiente hospitalar, que ele só dá para ser prescrito por via intravenosa. E após você parar essa emergência, que realmente é uma emergência, é um risco de óbito, é que você vai tratar o foco infeccioso original. Preso, o canal, primeiro tem que reverter todo esse processo do paciente para você tratar esse foco, certo? Trombose do seio cavernoso também a drenagem com altas doses de antibióticos, também a nível hospitalar. Apenas quando você, nos dois casos, apenas quando progride para essa progressão, que passa esse risco inicial, é que você vai tratar o foco infeccioso. Alguém tem alguma pergunta sobre a angina, sobre a trombose? Eu tenho uma. Diga. Professora, esse garotinho aí que tá com esse rostinho avermelhado, essa parte vermelha, ela tá com algum tipo de secreção interna? Você tocando, se vai drenar por aí. Isso tudo, essa parte avermelhada é inflamação. Então, tudo isso que você está vendo que está endurecido é secreção. Tá aí, viu? Nessa área. Então, é uma secreção aí. Agora, essa parte que você está vendo esbranquiçada ao redor do olho dele, não é, porque o olho está fechado. Quando o olho está fechado, lacrimejando, não causa essa, que a gente chama de remela, né? Então, essa parte aqui é isso. É porque ele não está conseguindo abrir o olho dele. Entendi. Ele não consegue abrir o olho. Aquele gordinho da angina, ele tá com essa parte central, né, o pescoço e a parte central do peito, mediastino vermelho, também tá com secreção? É tudo secreção aqui. Secreção nessa região. Entendi. Já o paciente, ele não está conseguindo respirar também. Qualquer local aí, então, que fure, então, vai sair alguma coisa. Vai, mas, porém, não vai conseguir drenar de forma eficaz por aqui. Assim, qualquer área de drenagem aqui, às vezes ela não é... Você não pode escolher qualquer canto aqui para drenar também, a nível hospitalar, não. Certo? Mas, geralmente, aqui em angina, que eu vejo as drenagens, porque não é algo que a gente clínico faz, é algo que na nível hospitalar é mais bucomaxilo, mas, geralmente, a drenagem, ela ocorre por essa região aqui. Entendi. Depende também da progressão. Se ele está parado aqui na parte submandibular e sublingual, você faz a drenagem aqui mais pela área do pescoço, né? Se para o mediastino, você já vai escolher outra posição para fazer a drenagem. Então, ela vai variar, essa drenagem, de acordo com a progressão dessa secreção, qual a progressão que ela está no momento. Ok, então. Obrigado. E aqui, apesar de estar avermelhado, você não faz a drenagem por essa área, que não pode não. Osteomielite é algo que vocês vão ver aqui e vão ver em outros tipos de patologias mais para frente, porque é um nome que ele acaba englobando bastante coisa diferente. Porque basicamente a osteomielite é uma necrose óssea, é uma infecção óssea. Toda infecção óssea acaba recebendo o nome de osteomielite. No caso, para a gente, de doença de pulpo periápice, essa osteomielite que a gente fala, é geralmente envolvido com
um processo inflamatório agudo ou crônico nos espaços medulares, que levam à morte ali, óssea ali no local, dos osteoblastos, osteoclastos, e causa necrose ali da região. Então, realmente, nessa osteomielite que a gente está vendo aqui, é uma osteomielite que está relacionada com infecção, processo inflamatório, agudo ou crônico. Porque tem osteomielite que é causada por radiação, por tratamento de radiação quando o paciente ele tem ali um carcinoma na região oral, que pode ser causado por o uso de bifosfonato, que é um medicamento para osteoporose. Quando você faz ali um paciente que ele faz uso de bifosfonato, se você fizer um tratamento nele que tem ali envolvimento ósseo, aquela parte óssea ali vai necrosar, vai causar uma osteomielite ali nesse paciente. Então, tem tipos diferentes, mas essa nossa aqui é causada por processo inflamatório agudo ou crônico. Pode ser um abscesso não tratado, um abscesso intraósseo não tratado pode levar a necrose óssea ali local. Pode ser causado por algum, no caso PUM, não, geralmente não algum, mas a PUM é a progressão que vocês viram, que é a periodontite ulcerativa necrosante. Ela tem as áreas de sequestro ósseo ali, a necrose óssea do local, então a osteomielite pode ser causada por isso. A noma e a estomatite ulcerativa necrosante também são infecção bacteriana que leva a necrose óssea também. E eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, quando terminar essa aula, uma lesão de noma. Porque também, às vezes, ela pode ser incluída naquela parte de periodontites necrosantes, às vezes você pode acabar citando noma também. Que é uma progressão da estomatite necrosante, é muito comum você encontrar na África. Mas é a necrose, o paciente perde parte do rosto, realmente você vê a arcada exposta. Então, é uma osteomielite ali. E doenças vasculares e pacientes imunossuprimidos, eles têm uma progressão maior da osteomielite e pode ser uma causa também da osteomielite, porque a necrose óssea está muito envolvida com falha na vascularização local. Então, doenças vasculares e pacientes imunossuprimidos, eles também têm uma chance maior de desenvolver uma osteomielite relacionada com o processo inflamatório, certo? Você encontra ela de duas formas. Essa primeira aqui, ela é chamada de supurativa aguda, que é o que acontece. É um processo inflamatório que ele é tão intenso, é tão rápido, que o organismo não tem tempo de tentar reagir para reformar o osso no local. Então, vocês vão ver essas grandes áreas de sequestro ósseo aqui, radiolúcida, não tem tecido de cicatrização algum, porque foi rápido demais. Então, tudo isso aqui é perda óssea, infecção óssea, necrose aqui local, essa parte radiolúcida aqui. Quando é um processo que é menos intenso, que é mais lento, então o organismo do paciente tem tempo de tentar se proteger quando é crônico, né? E essa resposta de defesa, ele não forma osso, mas ele forma tecido granular. Então, é radiolúcido ainda essas áreas de sequestro ósseo, mas aqui dentro tem tecido granular, que é uma tentativa de cicatrizar esse osso. Então, aqui dentro, caso abra a janela óssea, tem tecido de granulação aqui. Não tem osso, mas tem tecido de granulação. Certo? Acaba sendo um pouco mais, menos radiolúcido do que essa aqui, porque essa aqui realmente ela não tem osso no local, é espaço vazio. E aqui ela tem tecido de granulação já. Que é uma tentativa do organismo de isolar essa área infectada para impedir que essa necrose dissemine. Então, você pode encontrar essas duas situações, osteomielite. Osteoide condensante são áreas localizadas de necrose óssea, ela geralmente está associada com alguma pulpite, só que ao invés de formar um cisto, forma uma cicatriz óssea no local, começa a formar osso aqui, ó, no local, para parar a infecção. Então, você tem essa situação, que na verdade é uma área, ao invés de ser uma área radiolúcida, é uma área radiopaca aqui na região, ó. Aqui. E aqui é uma situação em que foi feita a ESO, mas fica essa cicatriz óssea aqui, fica a área de formação de osso esclerosado aqui na região, uma esclerose óssea. E o tratamento dele é você resolvendo a infecção dele, você para a progressão. O que pode acontecer aqui?
que foi até uma pergunta que me fizeram na turma da noite, que é uma pergunta realmente interessante. Vocês lembram da parte que a gente viu sobre concrescência? Que é quando geralmente geralmente na raiz molar e terceira molar, quando há uma união de semente entre as raízes, essas raízes ficam unidas, ficam juntas. Então, geralmente, a concrescência, ela pode acontecer no desenvolvimento do dente, pode acontecer, como foi dito também, quando tem um processo infeccioso. E é justamente por essa esclerose óssea. Esse dente aqui que está muito próximo à raiz um do outro, está muito íntimo, essa esclerose óssea aqui pode causar com que o cimento dos dois se junte. E essa raiz aqui, ela fique presa uma à outra. Então, pode acontecer concrescência causada por uma infecção no dente, que as raízes estejam muito próximas um do outro, certo? Pode fazer com que ela fique anquilosada? A esclerose pode fazer com que cause uma hipercementose aqui no local, pode acontecer. Mas aqui, você nota aqui está com ancilose, não está. Você está vendo aqui o espaço do ligamento periodontal dele? Que o ligamento periodontal dele está ok, ó. Então, não tem anquilose aqui, certo? Não tem anquilose. Mas pode progredir para anquilose? Pode, porque a infecção no local pode acabar causando isso. Agora, é uma anquilose da raiz, só que você tem que ficar atento que, diferente daquela que a gente viu, a anquilose geralmente para a progressão e erupção do dente, certo? Então, o dente anquilosado, geralmente, ele está em infraoclusão. Esse plano oclusal dele aqui está abaixo do plano oclusal dos outros. Aquele tipo de anquilose que a gente viu. É um dente que parou de progredir porque ele anquilosou. Nesse caso aqui, é um dente que já está totalmente erupcionado. O que vai refletir para a gente é porque se ele anquilosar aqui, se você tiver que remover esse dente aqui, você vai ter um trabalho. Tem que remover osso para remover ele. Mas nem sempre ele causa essa anquilose, não. Pode acontecer de anquilosar, mas não é algo tão comum, não. Porque aqui é uma esclerose óssea, não da parte do cimento nem ligamento periodontal. Certo? E às vezes, só para vocês ficarem atentos, que às vezes vocês encontram, em vez de fazer uma radiografia no paciente, e ver ali uma área radiopaca ali naquela mandíbula dele. E às vezes você vê que não tem nenhum dente relacionado, pode ser um dente que ele perdeu ali no local, que tinha um processo infeccioso e que tem uma cicatriz óssea dessa esclerose, que não significa nada para em relação ao tratamento nem nada. É uma cicatriz. Vocês conseguem ver aqui, ó, a infecção aqui, a proximidade aqui tá aqui já no corno pulpar desse paciente. É um paciente que ele teve uma tentativa do dente de formar dentina, vocês estão vendo aqui para a proteção, e por isso a câmara pulpar dele está bem abaixo do que deveria. Aqui é uma câmara pulpar que é bem pequena, então aqui é tecido, dentina reacional reparadora foi feita aqui, para tentar se proteger, mas essa infecção já alcançou aqui a câmara pulpar, já está aqui uma abertura da câmara, aqui entre a infecção, e esse dente é um dente que ele já está com necrose, até com infecção crônica dele. E o paciente pode não estar sentindo nada também, certo? Geralmente ele não está, com infecção já crônica. Por último, osteite alveolar. E o osteite alveolar é algo que eu quero que vocês anotem, fiquem bem atentos, porque é algo que vocês precisam saber bastante, principalmente quando começar a clínica de cirurgia. Porque ela é algo que envolve a falha de cicatrização alveolar depois de uma extração. É quando você extrai um elemento dentário e há uma destruição do coágulo ali local, destruição coagular, e essa destruição ela faz com que não cicatrize aquele alvéolo, e o paciente vai sentir muita dor naquele local, muita dor, porque fica ali um local seco, sem nenhuma proteção dentro daquele alvéolo e sem cicatrizar de forma alguma. Então, é um paciente que ele vai 2 a 3 dias depois da extração, ele vai ligar para você, ele vai retornar para você sentindo muita dor, reclamando de dor. Quando ele abrir a boca, você vai sentir um odor fétido, ele vai ter febre, porque é uma infecção local ali. E pode ser causada por um trauma local durante a cirurgia, ou até após a cirurgia também, um trauma local ali. Falha de irrigação adequada, você não irrigou de forma adequada depois que removeu, que quando você faz a extração, você tem que irrigar a área com soro fisiológico, às vezes fazer a curetagem ali no local, se tiver tido um dente que tinha uma infecção ali no local, quando você removeu.
Às vezes o paciente ele faz o hábito de sucção excessivo, ele fica cuspindo direto depois que você faz a cirurgia dele. E pode remover, deslocar o alvéolo do local, o coágulo do local ali. Paciente fumante, que é um paciente fumante, vocês vão ver que ele tem trabalho de cicatrização, que ele tem uma falha de vascularização local. Pode também desenvolver alveolite. Infecção prévia, que aquele dente é um dente que você removeu, que tinha uma infecção nele antes local, pode desenvolver também. Asepsia inadequada, você não fez a asepsia intrabucal, aquele bochecho com clorexidina, ou falhou na extrabucal, que foi a clorexidina 2% extraoralmente, você não fez, e acabou levando bactéria de fora para dentro do seu campo cirúrgico. Então, tudo isso pode desenvolver uma osteoide alveolar, ou a alveolite, que é chamada também no paciente. Então, quando ele chega para você, você faz uma sondagem bem cuidadosa para verificar, remove ali os pontos, né? Se você tiver feito a sutura, que é para ter feito, remove ali os pontos, faz a sondagem bem cuidadosa para ver ali se realmente é a ausência do alvéolo. E você irriga, vai irrigar com soro fisiológico ali, com a substância salina local, irriga para remover qualquer debris ali, o resto de coágulo que se quebrou ali dentro. E você irriga ali dentro no consultório, e às vezes você pode também ensinar o paciente como fazer irrigação em casa dele, que você não retorna ali, não fecha, tem que fazer aquela irrigação. O que eu aprendi, que a gente aprendeu na clínica, e que é algo que não tenho consciência, e muita gente diz para você não fazer, realmente faz sentido não fazer, é fazer a curetagem. Porque vocês vão ver alguns artigos que eles indicam de você pegar a cureta ali e você curetar aquele alvéolo para induzir a formação de novo coágulo ali. Só que essa curetagem pode acabar piorando a situação. E então, às vezes, só irrigar, a melhor ideia é só você fazer essa irrigação do local e a prescrição medicamentosa que ele vai se recuperar. Também colocar algumas medicações dentro do alvéolo. Também, às vezes, pode não ser recomendado, porque um corpo estranho ali dentro ele pode piorar a situação. Então, às vezes, a melhor ideia realmente é você apenas fazer essa irrigação, prescrever antibiótico se ele tiver com febre, prescrever um analgésico para ele. Eu gosto na situação a prescrição de nimesulida. Nimesulida, ela acaba sendo mais forte, que ela é analgésica também, mas ela também tem essa ação anti-inflamatória que pode ajudar. E você vai acompanhar esse paciente que ali em uma semana já vai ter cessado essa dor dele e a formação do alvéolo está normal, a cicatrização dele também, certo? Mas vocês vão ver que alguns profissionais, alguns artigos, vocês vão ver também essa parte de fazer a curetagem do local para induzir a formação do coágulo. Aí fica isso alguns dizem que é uma boa ideia, outros dizem que não. Na dúvida, eu prefiro fazer só a irrigação do que fazer essa curetagem do local que pode acabar causando uma lesão extra naquele alvéolo que já está extremamente dolorido o paciente. Essa aula, pelo livro do Neville, tem na parte do capítulo de patologias de pulpo periápse. Vocês vão ver que eu não coloquei todos que estão lá, eu coloquei realmente as que vocês vão ver mais clinicamente, que tem mais chance de vocês acabarem encontrando. Esse artigo de alterações pulpares periapical eu vou colocar para vocês, mas ele é bem mais focado para a área de endodontia do que da área de patologia, certo? Vocês vão ver muita coisa que eu não passei aqui, vão ver muito sobre tratamento, já terapia medicamentosa também. Algumas coisas dele vão ser passadas na parte de terapia da próxima semana, mas ele é bem mais para a área de endodontia do que para a área de patologia. Deixa eu procurar aqui a Numa para mostrar a vocês. Aqui. Esse slide eu vou disponibilizar. Eu só tenho que corrigir uns erros deles que eu vi aqui. Principalmente erro de ortografia. Meu corretor ele corrige para inglês esse trabalho tudinho, não sei porquê.
Professora, se puder, coloque ele hoje para a gente fazer algumas anotações. Eu acho que vou reassistir essa aula. Pronto, eu coloco hoje ainda. Coloco hoje. Só tem que corrigir alguns erros dele mesmo. Vocês estão vendo? Isso é uma lesão de noma, certo? Às vezes pode ter sido uma progressão de uma periodontite ulcerativa necrosante, às vezes não. Às vezes, geralmente, ela já começa com a necrose, com a osteomielite mesmo, com a necrose óssea. Isso é uma lesão de noma. Deixa eu ver se eu consigo ver a outra. O paciente está sentindo dor aqui? Extrema. Extremamente doloroso. Que também é uma lesão de noma. Certo? E vocês vão encontrar em algumas partes que eu estava vendo aquela toda a norma da nova classificação de doenças periodontais, e eles incluíram noma. Apesar de terem colocado estomatite ulcerativa necrosante, a norma também está inclusa em alguns artigos. Então é algo que vocês fiquem atentos aí. Se vocês verem a norma, vocês saberem o que é. E é isso, é uma necrose que ocorre nos ossos da face, vindo pela área intrabucal, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar agora. Quando eu vou colocar o slide, se vocês forem estudar tiverem também, vocês me perguntem, mandem para mim também. Isso vai cair também no estudo dirigido, quando estiverem estudando para responder. A gente vai revisar algumas coisas sobre ele, tá certo? E fiquem atentos aqui ao portal, que eu vou colocar, ainda hoje eu coloco esse slide, e vou colocar esse artigo também. Esse artigo é mais para vocês derem uma olhada na parte do tratamento, mas ele é bem mais voltado para a área de endodontia do que para a área de patologia, para a gente mesmo. É mais focado na parte de pupites e da parte de abscesso, principalmente abscesso. Mas essa parte de alveolite, de osteite, de osteomielite, ele não tem nele lá. Porque isso é bem patologia realmente, certo? Alguma dúvida? Perguntem. Aproveitem. Se não, vou parar a gravação aqui, salvar a aula.